Pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu quis trazer um vídeo aqui para vocês, então vou fazer uma análise de uma seleção feminina novamente. Eu trouxe a seleção da Alemanha, né? Por quê? Eu quero falar justamente sobre o uso de múltiplos passadores, né? Então, a Alemanha feminina é muito conhecida pelo seu uso de múltiplos passadores. Elas possuem um play call quase que no seu 100% aí, utilizando jogadas de múltiplos passadores. E eu quero mostrar para vocês a diferença desse uso, né, dos múltiplos. Então, como eu disse, é uma seleção que usa bastante múltiplos passadores. Aqui é uma situação de quarta descida, né? Dentro da própria endzone. Então, elas se mantêm com essa base de play call, né? De múltiplos passadores. Que aqui no vídeo em si não dá para ver, né? Mas tem uma menina aqui do lado esquerdo do vídeo, né? Uma segunda passadora. E aí, aqui o Brasil, nesse momento, ele opta por ir somente com uma blitzer, né? Então, estando com vantagem numérica em campo aberto, né? Aqui, mesmo com essa vantagem numérica, elas optam por fazer o passe, até porque é uma quarta descida, não tem muito o que se fazer também, mas elas optam pelo passe e o Brasil vai fazer uma interceptação aqui é, nesse nessa segunda parte do campo já, né? Então, aqui é só um primeiro momento. Então, o que que eu quero falar sobre essa atuação de múltiplos passadores? A gente precisa entender que quando a gente trabalha com múltiplos, o nosso principal objetivo é mexer com números, né? Então, a gente possui ou não vantagem numérica. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei nessa primeira jogada, a Alemanha tinha desvantagem numérica em campo. Então, o ideal aqui seria a gente atuar mais com manter essa atuação de múltiplos, ou seja, ir trocando bola no backfield ou optar pela corrida. Obviamente, pelo situacional ali, como era uma quarta longa, não tinha como elas optarem pela corrida, né? Seria facilmente ali tacleada. Mas em uma situação normal de jogo, o ideal quando a defesa não iguala o backfield, ou seja, não mandam duas blitzers, o ideal é ficarem trocando bola entre essas duas passadoras ou optar pela corrida, né? O jogo corrido. Aqui trouxe mais um exemplo de múltiplos passadores. Em muitas situações, elas já abrem dessa forma aqui, né? Já mostrando logo de início é, essa segunda passadora. O alinhamento já é de dois passadores. Então, aqui nesse caso, o Brasil ele opta por igualar o backfield, ou seja, tem três passadoras, elas vão mandar três para o backfield. Nesse caso, o que mostra para a Alemanha? Que o Brasil não tem vantagem em campo. O Brasil está jogando 2x2 em campo e três subiram para o backfield. Então, nesse caso, o melhor a se fazer aqui é, de fato, um passe, porque a gente tem um campo muito grande, com somente quatro pessoas correndo e duas sendo suas, né? Então, aqui elas optam pelo passe, um bom passe, quer dizer, né, um passe baixo, né? Mas o que eu quero dizer é que foi um passe completo, né? Então, foi um bom uso de múltiplos passadores aqui. O que que eu quero mostrar para vocês também, tá? Então, nessa atuação de múltiplos passadores, o Brasil igualou, ou seja, a gente não consegue ficar trocando bola no backfield. E não tem por que a gente manter três passadoras ali no backfield. Por quê? Aqui, basicamente, as duas passadoras, né, que estão no vídeo, elas estão mortas na jogada. Porque se essa primeira passadora, segunda no caso, né, essa aqui que está no canto inferior do vídeo, ela opta por fazer um passe para qualquer uma outra passadora, a defesa já está muito próxima. Então, aqui é um indício de que saia do backfield, abra espaço ou busque espaço em campo, né? Então, a gente consegue ver a passadora lá de cima do vídeo, né? Ela já saindo do backfield, porque, enfim, ela está morta. O Brasil igualou, né, no backfield.
ela não consegue fazer a função dela de passadora, então ela precisa pelo menos limpar o backfield, criar mais espaço caso essa outra passadora precise se locomover, precise se movimentar. E querendo ou não, você vira uma opção de passe também, né? Se você conseguir abrir vantagem correndo ali da sua defensora, você consegue se tornar uma opção para recepção também, né? Bom, em zona verde, como eu disse, boa parte do jogo delas é de múltiplos passadores, e aqui com recuo, né? Aqui o Brasil opta por subir novamente somente com uma blitzer, né? Então fica com vantagem numérica em campo. Então a Alemanha aqui, elas podem trabalhar o quê? Essas trocas no backfield, porque vai ficar somente uma blitzer entre as duas, né? Então elas poderiam ter trocado mais bola ali no fundo. Só que, enfim, ela conseguiu achar uma recebedora ali boa dentro do TD e encaixou esse passe aí para o touchdown, tá? Vou só avançar aqui pelo drive do Brasil. E aí aqui a gente vai para o próximo drive defensivo. Novamente, duas passadoras, movimentação no backfield, Brasil iguala, mas, como eu disse, sempre que a defesa iguala no backfield, a gente fica com desvantagem em campo. A gente que eu digo Brasil, né? Então, a gente fica com desvantagem aqui na defesa, porque é um campo muito grande, né? Então, essas rotas cruzando muito, crossers, né? Ou até as próprias rotas verticais, double move, enfim se cria muito espaço quando a gente iguala o backfield, porque a gente tem um X1 ali com o campo muito aberto, né? E aí a gente acaba se prejudicando nesse caso. Mas, como a gente está falando sobre sistema ofensivo, bom uso de múltiplos passadores aqui da Alemanha. É um time que, como eu disse, na maior parte do jogo, utiliza de múltiplos passadores, movimentação no backfield, troca entre duas ou três passadoras. Então, se vocês gostam desse estilo de jogo, a Alemanha é uma boa seleção para vocês acompanharem, porque elas usam bastante múltiplos passadores. E é um jogo interessante, né? Elas fazem um bom uso das rotas também, né? Então, em sua maioria das situações de múltiplos, elas sempre optam pelo passe, ou seja, muitas recebedoras, muitas atletas do ataque também fazem QB, né? É um time que, na maioria das situações, optam pelo passe, por mais que tenha situações em que seja muito mais interessante correr. Aqui, inclusive, um exemplo de corrida, um exemplo é, quase que único de corrida. Mas aqui, só explicar, como eu disse, em diversas situações, a vantagem é para a corrida, né? Então, aqui o Brasil tentou prever, né, esse múltiplos passadores somente com duas, porém, a gente teve movimentação de abertura de uma terceira QB, né? O Brasil só estava mandando duas blitzers. Essas blitzers optaram quem elas iam marcar, né? A QB principal fez essa leitura de quem estava apta para receber como múltiplo. E aí, como não tinha mais ninguém, Brasil com vantagem numérica em campo, desvantagem numérica no backfield. Nesse caso, a melhor opção é corrida de fato. Porque, enfim, Brasil acompanhou bem as rotas, tem três defensoras para duas recebedoras. Melhor opção aqui é de fato para corrida, tá bom? E é isso, era isso que eu queria trazer para vocês. Então, essa visão de múltiplos passadores, essa seleção usa muito bem múltiplos passadores, duas, três passadoras já declaradas ou com recuo. Então, a defesa tem que sempre fazer essa escolha, e é sempre uma escolha difícil, porque querendo ou não, é um cobertor curto. Se você iguala o backfield, você fica com desvantagem em campo. Se você fica com vantagem em campo, acaba que você abre essas situações de corridas. Então, qual a melhor estratégia? Aí fica a critério de cada seleção em qual momento utilizar. Mas, enfim, eu adoro múltiplos passadores, adoro situações de que força realmente essa escolha defensiva.
qual é a sua agressividade, qual é o seu estilo de jogo defensivo. E aí você tem que saber e ter as armas para explorar essa defesa e qual vai ser a escolha dessa defesa, né? Então, abre muitas possibilidades e isso é ótimo dentro do jogo de flag. Beleza? Qualquer comentário aí ou sugestão para as próximas aulas, pode mandar mensagem. Tamo junto e valeu!